Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Para hoje convidamos o professor José Alberto Quaresma para nos falar sobre um período muito importante da vida de Manuel Teixeira Gomes, ou seja, os preparativos de despedida de Londres do Presidente da República para tomar posse a 5 de outubro, aniversário da implantação da República. Temos ao telefone o professor José Alberto Quaresma, que se encontra já na Casa Manuel Teixeira Gomes. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Este período da vida do nosso Presidente é importante, claro, como todas as fases das suas vidas, mas marca aqui um período de viragem, não é verdade? Sem dúvida, porque ele era o ministro plenipotenciário de Portugal em Londres, habitou-se a viver de uma forma intensa a vida londrina, e sobretudo porque esteve ocupado enquanto ministro plenipotenciário, enquanto embaixador de Portugal, nos grandes eventos do seu tempo. Nomeadamente foi ele que obteve o reconhecimento da República, difícil, muito difícil, porque assim que chegou a Londres tinha naturalmente a hostilidade da família real e de muitos aristocratas portugueses que tinham fugido para Londres e portanto, obter esse reconhecimento foi uma luta muito, muito difícil, até porque era, no contexto da Europa, era a terceira república que emergia. Uhum. E depois, passado muito pouco tempo, dá-se o início da Primeira Guerra Mundial, e é ele que tem que está em Londres, que tem que negociar a entrada de Portugal na guerra. E que foi uma participação dramática, já no ocaso da guerra, já quando estava desenhada a vitória dos aliados, de que Portugal fazia parte, mas ele teve, de facto, uma intervenção decisiva para aquilo que foi a manutenção da integralidade da pátria portuguesa de então, isto é, das colónias portuguesas, que acabaram por não ir parar às mãos dos alemães nem de outras potências que as cobiçavam. E é muito por este trabalho que ele desenvolve que é convidado já tinha sido convidado para Primeiro-Ministro, mas é convidado para Presidente da República, e não foi a primeira vez, em 1919 também já o tinha sido feito. Só que em 1923 o Congresso, numa segunda votação, por maioria, a votação na altura era feita através das duas câmaras do Congresso da República, elegeu o Presidente da República. Em 6 de agosto de 1923. Exato, professor. Sim. Não foi por mero acaso que Manuel Teixeira Gomes foi para Presidente da República. Foi fruto de um trabalho árduo, não é? Reconhecido por realmente... Sim, ele foi indiscutivelmente um extraordinário diplomata, e sem a sua intervenção, provavelmente as dificuldades de afirmação da República seriam muito maiores. E é muito pelo reconhecimento desse trabalho, porque ele depois também participa nas conferências do pós-guerra, não é? A guerra acabou em 1918 e ele participa nas conferências internacionais, em que é a principal voz de Portugal nessas conferências. E, de tal maneira, o seu trabalho é reconhecido que ele chega a ser eleito vice-presidente da terceira Assembleia Geral da Sociedade das Nações, que era, como sabemos, a antecessora, ou que será, ou que foi a antecessora da ONU. E é muito por todo este trabalho na diplomacia que ele, de facto, os republicanos acham que daria um bom Presidente da República. Infelizmente, os tempos corriam difíceis. E ele teve que se haver para já teve que se desagregar de Londres. Claro. E ele estava a viver em Londres como se fosse já quase um inglês, não é? Ele já vinha muito poucas vezes a Portugal,
Estava inserido na sociedade londrina, frequentava os melhores lugares, inclusive até o Palácio Buckingham. Era convidado, fez muitas amizades ali. Era um grande amigo daquele que hoje é considerado o Papa, dos chefes da gastronomia, do Auguste Escoffier, que lhe preparava os petiscos. Portanto, ele tinha uma vida fantástica, para além da frequência do melhor que a sociedade londrina tinha para oferecer. Período que contribuiu grandemente para a sua formação pessoal e intelectual, não é? Sim, que vinha de trás. Ele, desde Claro. muito jovem, ele viajou imenso, não é? Sobretudo ao serviço da empresa familiar de colocação dos frutos secos algarvios no norte da Europa, e depois aproveitava o dinheiro que ganhava para viajar pelo norte da Europa e também por toda a bacia do Mediterrâneo. Ele tinha uma cultura de facto enciclopédica e era uma personalidade respeitada. Embora, quando é eleito em agosto de 1923 e depois toma posse no 5 de outubro desse ano, o seu mandato começa a ser beliscado por muitas insinuações, enfim, de vários setores da opinião pública e de vários partidos da oposição, enfim, falando mal dele, inclusive insinuando que seria uma pessoa não recomendável para o alto cargo que desempenhava. Ele teve que saber com isso tudo. E, sobretudo, antes de chegar a Portugal, ele teve que enfim, desapegar-se de Londres, despegar-se de Londres e arrumar a tralha toda, que era altamente valiosa. Foi ele que decorou a Embaixada de Portugal em Londres, a legação portuguesa, e com objetos seus, coleções de arte que ele adquiria, e pediam uma fortuna para ele mandar todos esses seus objetos pessoais para Portugal, e teria que pagar o frete e depois o regresso do barco, e ele acabou por entregar a casas de leiloeiras de grande prestígio a venda desses objetos. E, portanto, quando chega a Portugal, chega num período já de grande instabilidade política. Ele tem que dar posse, enfim, conviveu com 7 governos durante o seu curto mandato de 2 anos e 2 meses. O professor foi quase que um presente envenenado, digamos assim. Sem dúvida, porque assistíamos já, a partir de 23, assistíamos já aos movimentos autoritários, nomeadamente em Itália e em Espanha. Em Itália com Mussolini, a partir de 22, e em Espanha com o Primo de Rivera. Portanto, uma deriva autoritária, fascista, indiscutivelmente a Itália é fascista e em Espanha, enfim, com as mesmas características, e ele previu que de facto não iriam ser fáceis os tempos da sua presidência, uma vez que havia muitas greves, havia grande insatisfação nas forças militares, havia putos militares, havia revoltas, e ele percebeu que tarde ou cedo viria aí um golpe de Estado, enfim, autoritário de extrema-direita, como de resto veio a acontecer poucos meses depois de ele ter renunciado. Ele apercebe-se disso, prevê que de facto vai haver um movimento de extrema-direita em Portugal e demite-se da presidência no 11 de dezembro de 1925, completa apenas do seu mandato de 4 anos, completa 2 anos e 2 meses, e depois vai-se embora e deixa tudo aqui. Vai-se embora, apanha o primeiro barco que ruma para o Mediterrâneo, é um cargueiro, nem sequer era um barco de passageiros, leva o seu caixote, a sua mala de viagem a Neverbreak, com os mínimos que levava para poder, enfim, mudar de roupa e pouco mais, e acaba por nunca mais voltar a Portugal. Vai
reavivar na memória os sítios por onde passou na juventude, e nessa deriva, sobretudo pelo Magreb, pelo norte da África, adoece, encalha em Bougie, que na altura ainda era uma cidade que pertencia à colónia francesa da Argélia, e acaba por ficar ali, já está cansado, né? E acaba por ficar ali a cuidar da saúde, hospeda-se no hotel de l'Étoile e pronto. Professor, e nesse período ele produziu algumas obras literárias? Nesse período ele produziu as obras literárias em 2 grandes períodos da sua vida. Foi no início, antes de ser investido como ministro plenipotenciário, nessa fase, a partir de 1899 até 1910. Depois faz um longo interregno em que está na diplomacia, e depois, quando abandona Portugal, ele volta a escrever, tem uma atividade literária copiosa, escreve a segunda parte da sua obra, tem uma correspondência enorme com os seus amigos, né, que estavam um pouco por toda a parte, mas sobretudo em Portugal, e dá a origem à publicação de vários livros da sua última fase de vida, até morrer. Professor, nas últimas edições, sim. Professor, mesmo para terminarmos, das obras produzidas pelo Manuel Teixeira Gomes, para si, qual é aquela que tem mais relevância? Ou existem várias? Existem várias, né? Mas pronto, a primeira obra é de facto uma obra que é o Inventário de Junho, que é uma obra que é um conjunto de pequenas crónicas evocativas do Algarve e de algumas personalidades com ele conviveram. Ele foi amigo do João de Deus, que era 30 anos mais velho do que ele. E tem 2 apontamentos nesta obra que são extraordinários de descrição desta grande figura das letras e da nossa cultura. É o autor da Cartilha Maternal. Agora, tem o único romance, que é Maria Adelaide, e tem uma única peça de teatro, que é a Sabina Freire, que é considerada uma obra inovadora no campo da escrita dramatúrgica, e que chegou a ser representado aqui no início dos anos 60 em Portimão, foi estreado e tem sido representada de vez em quando um pouco por todo o país. Olha, obrigado. Muito mais haveria para dizer, é claro, sobre a personagem de Manuel Teixeira Gomes. Temos que ficar por aqui. Resta-me agradecer a sua sempre não tenho que agradecer. Sempre preciosa colaboração. Muito obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.